igreja, também os irmãos que estão na transmissão. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam curtir, comentar e compartilhar aí a mensagem do Senhor para que ela avance aí pelos caminhos do mundo. Então vamos lá? Santo, bondoso e querido Deus, derrame as tuas bênçãos sobre cada um de nós e também sobre aqueles que estão aqui vendo e ouvindo a palavra que aqui está sendo transmitida. Que o Senhor venha derramar tuas bênçãos sobre cada um de nós, fazer com que o teu Santo Espírito desça sobre nós e acalente os nossos corações. Que nós possamos, Senhor, aprender da tua palavra o que é realmente a oração e como ela transforma em poder a nossa vida, como ela transforma a vida dos outros também. Derrama tuas bênçãos sobre nós, fique conosco, ó Senhor Jesus. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, o título da pregação de hoje é o poder transformador da oração. E nós, muitas vezes, não entendemos o poder de uma simples coisa, né? A gente pensa assim, é uma simples coisa, simples ato, mas que tem uma grande diferença na vida do cristão. Eu digo que tem 3 coisas que são muito importantes na vida do cristão, que é a oração, a Bíblia e o testemunho. São 3 coisas fundamentais. Mas a oração, ela tem um poder que transforma a gente e pode transformar o outro. Não somos nós que transformamos o outro, mas é Deus, através das nossas orações, pode alcançar aqueles que se abrem ao Senhor. Aqueles que não se abrem não podem ser alcançados. Ellen White mesmo, ela diz uma vez que ela orava e Deus pediu para que ela parasse, cessasse de orar por aquela pessoa, porque ela estava fechada ao Espírito Santo. Não sei se vocês já viram isso, mas acontece, pessoas podem estar fechadas ao Espírito Santo, mas Deus é o Deus do impossível, né? Se Ele vê que tem a possibilidade, Ele vai abrir o coração das pessoas e não vai arrombar. Mas se ela decidir, Deus vai entrar no coração dela e vai morar com ela. Então, a oração, ela é um diálogo entre nós e Deus. Então, a oração, ela é um privilégio vital para nós, para mim, para você, entre nós e Deus. É um diálogo que não é uma obrigação. Muitas vezes nós, na monotonia, nas situações da vida, e o diabo, o maligno, gosta de colocar na nossa mente, que é um fardo, né? Um fardo orar, um fardo pegar a Bíblia e estudar, desviar-se dos verdadeiros caminhos do Senhor. Mas, na verdade, é um privilégio. É uma conexão direta com Deus, é um relacionamento, é uma fala direta. Então, nos transforma pela graça do Senhor. E aí, nós somos agraciados. As pessoas veem a gente diferente. Não por nós mesmos. Eu lembro quando Moisés, ele estava na sarça ardente, estava com o Senhor, não podia vê-lo, porque senão ele seria, então, extirpado da terra. Mas quando ele desce do monte, as pessoas veem nele o quê? A luz do Senhor através dele. Então, ou seja, quando nós estamos próximos do Senhor em oração, nós refletimos a luz do Senhor. Isso traz para nós algo bom e ruim ao mesmo tempo. Porque o inimigo fica furioso, mas ele não pode fazer nada contra você. Mas aqueles que têm um pouco de luz, você pode passar um pouco mais de luz para eles. As pessoas se achegam até você, né? Você não precisa fazer muito, você não precisa, sei lá, como muitos dizem, né? Se fantasiar, fazer coisas para que as pessoas se acheguem, ser multimilionário, né? Muitas pessoas querem fama, mas quando você tem Deus, as pessoas se aproximam. E você fala de Deus e a pessoa também fala e ela sai bem, né? Porque o Espírito Santo, ele agiu ali. Então, eu queria que a gente pegasse aí Jeremias, capítulo 33, versículo 3.
Profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Pronto? Vamos lá. Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Diz assim: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, o que a passagem nos diz? Para a gente clamar, né? Então, nós tivemos aqui bênçãos relatadas hoje, né? O irmão já falou sobre as graças ali no nosso grupo de oração ali. E eu creio que nos outros grupos de oração também, aqui dentro da igreja, outros também tiveram inúmeras graças. Então, quando nós entendemos esse invocar de Deus, a gente passa a entender que Ele também responde. Entendemos que, quando nós nos aproximamos de Deus, Ele fala: eu vou te anunciar coisas muito melhores. Ou seja, eu vou te ajudar. Eu vou revelar a você coisas que você não sabe. Eu vou revelar coisas ocultas. Esse é o poder da oração. E na oração a gente conhece melhor a palavra do Senhor. Quando você ora para ler a Bíblia. Então vamos lá. A oração não é um ritual, como muitos entendem por aí. Muitas pessoas entendem a oração como se fosse cumprir ritos, né? Então você tem que fazer de um jeito, tem que se ajoelhar, tem que fechar os olhos, você tem que recitar tal frase, senão não vai dar certo a oração. Só que a oração, ela é diferente, ela não passa de um ritual, ela não passa a ser um ritual, ela é algo constante em movimento. Então, é mais uma situação de diálogo profundo com Deus. Né? É um relacionamento ali entre Deus e você. É um diálogo profundo entre o Criador do universo e a criatura. Então, se torna um privilégio inestimável a nós. Porque nós temos a oportunidade de conversar com o nosso Criador. Então, Ele concedeu a nós esse privilégio inestimável. Né? E muitas vezes nós abrimos mão dessa intimidade com o Senhor. E muitas vezes nós temos intimidade com aquilo que não é da vontade do Senhor. Então, continuando, vamos lá para 1 João, capítulo 5, versículo 14. 1 João, capítulo 5, versículo 14. Amém? Então vamos lá. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Essa tradução é muito interessante, porque em algumas traduções ele fala assim: tudo que nós pedirmos nos será dado, certo? E aqui ele vai falar que esta é a confiança de que temos, que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade dele, ele nos ouve. Não é segundo a nossa vontade. Entende? Segundo a vontade de Deus. Muitas vezes a gente quer fazer a nossa vontade. E aí a gente começa, como diz o ditado do povo, cai do cavalo. Porque nós queremos algo que muitas vezes não é o que Deus quer nos dar. Deus quer nos dar vida, Deus nos quer dar salvação, Deus nos quer dar paz, longanimidade, os frutos do Santo Espírito. Ele quer dotar a gente de várias coisas magníficas. E muitas vezes nós não sabemos como pedir.
E aí a palavra de Deus fala que o nosso espírito, quando a gente ora com o coração de verdade, solta gemidos inexprimíveis, né? Bom, então a oração ela tem um poder de transformar vidas, circunstâncias e nós mesmos. É a nossa ponte vital com o Pai Celestial. Então a oração, ela é uma ponte vital, porque sem ela nós não conseguimos viver uma vida em Cristo que satisfaz a vontade do Senhor. E aqui vamos para outra parte, que é a oração mais que pedidos. Então por que a oração é mais que pedidos? Porque a oração ela não se resume apenas em pedidos. A oração ela é um relacionamento. Ela inclui os pedidos, ela inclui também os agradecimentos, mas ela inclui a oração pelo outro, ela inclui o seu falar com Deus. Você vai ver em Salmos como foi a expressão de Davi para com o Senhor. E muitas vezes ele rasgou o coração diante de Deus. E você vê Jesus também, a ponto que ele orou que transbordou o sangue pela sua face. Então a oração ela é tremenda. E aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, gostaria que vocês pegassem aí. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. A gente vai entender aqui que a oração não é só uma lista de pedidos. Muita gente, eu não critico quem tem a lista de pedidos, né? Aquela lista é importante. A lista com o livro, com pedidos de oração, com nomes, isso é super válido. Mas ela não pode se resumir só à lista de pedidos. Ela tem que ser um relacionamento completo com o Senhor. Amém? Agora nós vamos entender o que é realmente 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. E o que Deus nos pede? Vou até perguntar para vocês, o que Deus nos pede? Orar pouco? Orar muito? E aí? Então, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17, fala orar sem cessar. É só de noite? É só de dia? Só no meio? Só à tarde? Então a nossa vida tem que ser uma constante oração. E aí eu vou ensinar para vocês como é que se tem uma oração constante. Porque você fala assim, mas eu estou no trabalho concentrado, fazendo outras atividades, como que eu vou me concentrar em oração? Então, como é feito esse tipo de oração? Deus não é o autor do trabalho? Não foi Ele que criou? Então eu consagro o meu trabalho e a minha vida enquanto eu estou trabalhando a Deus. Eu vou trabalhar bem, vou trabalhar da melhor forma possível e estarei agradando ao Senhor com o meu trabalho. Então o meu trabalho é motivo de oração. E estarei orando. Tem momentos específicos de oração, ok? Mas você pode estar ligado ao céu em todo o seu âmbito de vida. Você vai passar a perceber como você vai falar, as atitudes que você vai ter, e Deus vai te colocar as coisas certas para você falar. Porque muitos não entendem que a nossa vida, ela é verdadeiramente um ato missionário. E esse ato missionário leva outras pessoas a conhecer a Cristo por causa de nossas atitudes. Amém? Então a oração ela é um oxigênio para a alma. Se na pandemia nós vimos muito que faltou muito oxigênio, muitas pessoas morreram, não é verdade? E nós respiramos, nós temos oxigênio, graças ao bom Deus. Muitas pessoas tiveram que aprender a respirar novamente. E nós atualmente precisamos aprender a respirar. Mas o respiro de Deus, para orarmos novamente, sabermos orar. Porque numa época, creio que o irmão João deve estar mais ciente do que eu ainda da época mais antiga, mas a gente tinha muitas pessoas que eram dedicadas à oração. E isso era a missão delas. Elas sabiam que esse é o meu ministério, é a oração. A pessoa ficava quietinha ali, fazendo a oração dela. Ninguém dava nada por ela, mas ela estava lá. E a gente sabia que ela não era uma pessoa de oração.
Hoje nós estamos carentes de pessoas que realmente oram. Hoje poderia estar lotado aqui a igreja, né? Podíamos reconhecer mais o mérito da oração, porque a oração não é qualquer coisa. Nós estamos num culto de oração de agradecimento. Não estou tirando, porque a gente não estou tirando assim a dificuldade que cada um tem de trabalho e tudo mais, mas precisamos entender que a oração ela tem um local fundamental na vida do cristão. E o cristão que não ora, ele está com a perna manca. A nossa respiração espiritual, ela depende disso. Se nós não respiramos, nosso pulmão espiritual não funciona. E aí quando a gente vai levar uma palavra, viver a vida missionária, celestial, para levar as pessoas a Cristo, nós ficamos fracos, frágeis. A gente não consegue transpassar a misericórdia do Senhor, passar a misericórdia. Então, assim como não podemos viver sem a respiração, nossa vida espiritual, ela não pode prosperar sem oração. Tudo bem, você pode até prosperar, mas a vida espiritual pode não prosperar. E o fundamental é a espiritual. Porque se você prospera espiritualmente, materialmente você também vai prosperar. Não estou dizendo aqui de teologia de prosperidade, eu estou falando de teologia de Deus. Porque quanto mais próximo de Deus, mais bênção. Não estou dizendo também que não vai ter sofrimento e dificuldade, vai ter. Mas Deus vai estar com você. Ele vai te sustentar. E a oração, ela nos ajuda na tristeza, na ansiedade, no medo, né? E é esse contato íntimo de Deus que vai te tirar do poço muitas vezes. E agora em Hebreus 4,16, Hebreus 4,16, vai falar assim. Vou esperar vocês pegarem. Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Isso, Hebreus 4, 16. Amém? Acheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. A oração, ela cultiva um relacionamento íntimo com o Criador. Como em qualquer relacionamento humano, precisamos de tempo e comunicação para crescer. Se nós não dedicamos tempo àquele que nos ensina a ser mais do que crianças, nos ensina realmente a ser adultos, como nós vamos crescer na comunicação efetiva para com Deus e para com os irmãos? E lá em João, capítulo 15, versículo 4, tem uma mensagem para cada um de nós. E ela é profunda, né? Se a gente meditar todos os dias nessa oração, nessa palavra, nós vamos ter um conforto tremendo. João 15, 4. E lá diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então, se permanecermos em Deus, Ele permanecerá em nós. E em nós Ele dará os frutos, porque Ele nos ajudará. Se a gente for ver um semeador, uma pessoa que é agricultor, ele precisa ter cuidado com a terra. Ele precisa regar a terra. Ele precisa cuidar daquela terra, para que aquela terra possa crescer a semente, germinar, e você possa ter a colheita. Deus, vamos dizer, Ele cuida de nós. Nós somos a terra, nós somos aquela semente, onde Ele precisa cuidar dessa terra, para que a gente possa germinar.
Se Deus não estiver cuidando de nós e nós também não formos recíproco aquilo que Ele está dando para nós, nós morreremos, pereceremos, chegando até a nem germinar. Ou até germina, mas acaba não crescendo muito. É como a parábola das sementes, caindo no solo pedregoso, num espinheiro. Quando cai num solo bom, ela cresce, germina e multiplica. Então, meus irmãos, a oração ela é profunda, deve ser aprofundada, e ela é profunda porque nos dá a oportunidade de entendermos como Deus realmente quer e nos conhece. Outra questão envolve uma conversa, envolve uma partilha e principalmente ouvir. Então é um diálogo. O silêncio e a meditação são partes essenciais da oração. Então também faz parte. Muitas vezes você só vai lá, não tem nada para falar. Senhor, o Senhor conhece o meu coração, não tenho nada para falar, mas eu quero ficar aqui em silêncio com o Senhor. É uma oração. E muitas pessoas negligenciam. Então, às vezes, a gente pode não ter vontade de jogar para fora. Mas, às vezes, você fica ali em silêncio e fala assim, oh, Deus, eu me entrego a Ti, eu quero ficar aqui quietinho, mas me entregando a Ti. E Ele vai fazer o trabalho dele. Entende? Então, aqui Ellen White diz assim, a oração é o abrir do coração a Deus como um amigo. Não é uma formalidade, mas uma conversa sincera com alguém que nos ama profundamente. Né? Então, bom, se você ama a sua esposa, se a pessoa ama a sua esposa, ele vai ter um diálogo de amor e sinceridade para com ela. Né? Assim, não quero comparar porque o amor de uma esposa para com a esposa é muito diferente do amor de Deus. O amor de Deus é, assim, Deus ele não vai ter nenhuma situação indesejável, vamos dizer assim. Deus ele vai te dar e vai te ajudar a crescer e ir para frente. E o nosso amor, tanto com a mulher como o do homem, tem que ser a exemplo do Senhor, porque ajuda a crescer o companheirismo. E aqui a Ellen White reforça que Deus é um amigo, reforçando a questão da relação. Né? Para a gente entender que Ele é próximo de nós. Deus não é aquele que está distante, que muitas vezes, em séculos, a gente entendeu que Deus estava lá e nós estamos aqui. Como Deus, um Senhor que está no trono, apenas olhando de cima para baixo o nosso sofrimento. Não, Deus está conosco, ouvindo, sentindo e querendo nos ajudar mediante os nossos sofrimentos. E aqui em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 a 7, diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça e paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e vossas mentes em Cristo Jesus. Esse é um antídoto para a ansiedade. Se a gente refletir bem, né, e é para mim também, esse é um versículo para a gente entender que a gente não deve andar ansiosos. E a oração, ela é que vai ajudar a gente a ter um ombro amigo para passar por essa situação. Não andeis ociosos por coisa alguma. É um comando divino. Né? Comando divino. Não apenas uma sugestão. Deus sabe que a ansiedade ela nos prejudica. Você que está com ansiedade, tanto a pessoa que está aqui quanto a pessoa que está em casa, sabe que a ansiedade é algo que prejudica. Sem você querer, ela afeta o nosso coração, ela afeta a nossa mente. Mas Deus oferece essa alternativa muito melhor, que é estar aos pés dele. E lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, nós devemos orar e lançar as nossas ansiedades sobre
Deus. Lançando sobre ele, ele se encarrega das curas. E ali em Provérbios 3:5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Muitas vezes nós tropeçamos, né? Porque achamos que nós somos soberanos, ao invés da vontade de Deus. E na verdade é Deus que tem o controle de todas as coisas. Por isso precisamos confiar. E o que é a ansiedade? A preocupação extrema com o que vai acontecer no futuro. E nós só temos o agora. Nós não temos mais o ontem, já passou, e nós também não temos o futuro. Então, eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, João 14:27. Então, Deus dá a paz. Ele dá a paz que aquieta as nossas emoções, que aquieta as nossas dificuldades. Deus, ele tem todo o tratamento psicológico, psiquiatra, todo o tratamento necessário para você sair das questões relacionadas à ansiedade, depressão. Não estou negligenciando a questão do médico, é necessário, e também psiquiatra, psicólogo, que é acompanhamento necessário. Mas se você, além das atividades físicas, uma alimentação, um sono adequado, e focar em Deus, que é o principal para sair da depressão ou da ansiedade, você vai ver que você sairá e será firme com Deus. E aqui, para nós já fecharmos essa nossa reflexão de hoje, a oração efetiva. Então, nós temos alguns elementos essenciais aí. Em Hebreus 11:6, eu vou falando e aí depois eu vou refletir com vocês. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, se nós entendemos que temos fé em Deus, que nós cremos nele, então, se Ele fala que é galardoador nosso, qual é a nossa preocupação? Né? A fé é o fundamento da oração eficaz. Precisamos crer em Deus, crer que Ele existe, que Ele ouve as nossas orações e que responderá conforme a sua vontade e sabedoria. Porque a nossa sabedoria é frágil. Nós falamos de um homem da Bíblia que é muito sábio, Salomão. Mas ele caiu, errou. E Deus nunca errou. E lá em Tiago 4:10 diz: humilha-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Olha, essa é uma lição de humildade e arrependimento. E isso nos faz com que a gente entenda também aquela parábola do fariseu e do publicano. Lá em Lucas 18:9-14. Deus se agrada da humildade e não da arrogância. A arrogância diante de Deus, Ele não aceita. Devemos examinar nossos corações e confessar os nossos pecados, né? Todos os dias. Então, irmãos, em Lucas 18:1, diz assim também: disse-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Qual que é a mensagem aqui? Perseverança. Não podemos desfalecer mediante a oração. E em 1 Tessalonicenses 5:18 diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, em tudo dai graças. Em tudo dai graças, mas eu devo dar graças por aquilo que é ruim? Sim. E por aquilo que é bom? Também. Então é tudo. Né? Dar graças por tudo. E Deus sabe do porquê Ele está dizendo isso. E Ele vai honrar cada um de nós. Se a gente ficar murmurando, é o que Ele não gosta, eu murmuro pelas coisas que acontecem, eu vou me fazer mal. Né? Aí a ansiedade, depressão e outras coisas vão atrapalhar a nossa vida. Pai, se quiseres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade e sim a tua. Jesus já deu, lá em Lucas 22:42, um ensinamento.
Ele mesmo disse: Pai, se quiseres. Não se eu quiser. Não se Jesus quisesse, mas se Deus quisesse. Então, meus irmãos, devemos entender que a vontade de Deus tem que estar em conformidade. A nossa vontade tem que estar em conformidade com a vontade de Deus. Senão, a nossa vontade de nada adianta. Então, o exemplo de Jesus, ele é muito importante para nós, porque em Mateus 14, 23, e despedidas as multidões, subiu a um monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Mateus 14, 23. Jesus estava lá, orando. Né? Lucas 6, 12 e 13 diz assim: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si aos seus discípulos, e escolheu 12 entre eles. Dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Então, o que ele fez? Orou. Então, todas as ações de Jesus eram acompanhadas de oração. É um exemplo para nós. E uma das coisas que ele gostava mais de orar era de madrugada. Então, concluindo agora, Tiago 4:8, nós devemos entender que o privilégio inestimável, que é o poder da transformação da oração na nossa vida. Então, achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Tiago 4:8. A oração é a chave que abre tesouro no céu e um bálsamo para a alma ferida. Através dela, nos aproximamos de Deus e Ele aproxima-se de nós. Então, o canal que Deus usa para chegar até você e até mim é a nossa oração. E aqui em Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. E o último versículo para encerrar, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. A oração, ela não é um simples evento. Ela é uma decisão de vida. É um relacionamento vivo e contínuo com Deus. Ele está sempre batendo na nossa porta. Ele sempre clama. Nosso coração geme de necessidade de ter Deus. Muitas pessoas procuram algo e às vezes estão vazias, né? E muitas vezes estão depressivas porque não entendem que o Senhor que preenche essas lacunas que ele está sentindo é Deus. Procuramos algo muito transcendente, mas não entendemos quem é realmente o transcendente, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, que cura todas as nossas feridas, que cura todas as situações que existem na alma. E muitas pessoas até duvidam das coisas porque às vezes não tiveram um bom exemplo, né? E nós, como cristãos, devemos ser bons exemplos para as pessoas. Mas só entenderemos o que é bom exemplo se nós imitarmos a quem? O Senhor Jesus Cristo. Então é a oração que nos ajuda a nos fortalecermos na palavra e vivermos pela palavra. Amém? Irmãos, agora nós vamos ter um hino e logo após a gente vai fazer a oração. Você possa refletir nesse hino a vontade de Deus e como Deus fala conosco. Que a gente quer falar com Deus, mas às vezes a gente não percebe no dia a dia, no trabalho, as coisas belas que Deus tem feito. Encontro
encontrado a paz que você precisava e buscava. Espero que você tenha um encontro com Deus. E quando você for refletir em oração, entenda que Deus está com você. Vamos orar? Santo, bondoso e querido Deus, queremos, Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados. E queremos te agradecer pela paz que o Senhor nos deste hoje. Estamos sentindo em paz, eu estou me sentindo em paz, eu sei que os irmãos aqui estão sentindo e também quem está em casa, Pai. Sabemos que o Senhor cuida de cada um de nós, assim como o Senhor cuida também dos passarinhos. Que o Senhor venha, Senhor, nos dar todos os dias a paz que excede todo o entendimento, para que possamos conversar com as pessoas e elas sentir a paz do Teu Santo Espírito em nós. Que o Senhor venha, Senhor, abençoar todos à nossa volta. Que nós possamos retornar para a nossa casa em paz e em segurança, segundo a Tua vontade. Derrama Tuas bênçãos sobre todos nós aqui. Acolha os pedidos e os agradecimentos que aqui foram oferecidos, Pai. Que o Senhor possa cuidar de cada um de nós. É o que te pedimos, te louvamos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.